No ar, mais uma edição do programa brasileiro que alia, ou pelo menos tenta, o entretenimento com a música pesada. De headbanger para headbanger, Maloik. No jogo de tabuleiro Heaven and Hell desta semana é a vez de Vitor Rodrigues fazer o seu voodoo com a morte. E a nossa Tough Girl Fernanda Lira invade o show dos suecos do At The Gates, conversando também com os caras da banda Confronto. E para começar, o cara mais citado dentre os artistas entrevistados no quadro Hellraiser. Embora ele não considere, sem intervenção desta figura, o metal nacional teria outra cara. Com vocês, Luiz Calanca do selo Baratos Afins. Agora, no Maloik. Meu nome é Luiz Calanca. Luiz com Z, Calanca C-A-L-A-N-C-A. Eu tenho 59 anos. Eu era um farmacêutico que tinha um sapato furado, uma camisa rasgada ou quase rasgando. E muito disco, porque eu fazia meus bailinhos de fim de semana. Eu tinha um amigo que tinha um serviço de alto-falante na cidade, na minha cidade de Flórida Paulista. E eu frequentava a casa dele e o irmão dele pedia para a gente selecionar o material que ele ia executar no outro dia. Então a minha paixão pela música começou assim. E eu nunca entendi por que tinha tantas cópias iguais, né? E ele estava me contando que ele gravou o Sesc Centenário há 50 anos atrás e que ele vendeu mais cópias de discos do que o número de eletrolas existentes no país. Eu achei super curioso aquilo e perguntei para ele, como é que é isso e tal? Aí ele disse, olha, os discos eram feitos de cera de carnaúba e eles se desgastavam conforme executavam, né? Então por conta disso as pessoas mais endinheiradas compravam 5, 10, 12 cópias iguais. Aí que foi me cair a ficha por que o meu ex-patrão lá tinha todas essas quantidades de disco, né? Mas voltando para trás, quando eu ainda era farmacêutico e a minha mulher ficou grávida, minha filha estava para nascer, eu tive que comprar enxoval de bebê, né, aquelas coisas, eu não tinha onde cair morto, cara. Tinha só aquele monte de disco dos meus bailinhos, então eu resolvi sacrificar alguns discos para apurar algum dinheiro e comprar o enxoval do bebê, né. Chegou lá, ele botou tudo numa balança e falou, ó, eu vou lhe dar 15 reais, 15 mil cruzeiros, era outro dinheiro, né. E aí eu gastei 8 ali dentro da loja mesmo. Foi aí que eu falei, pô, que puta negócio besta que eu fiz, né? Eu vim com um monte de disco, vendi, apurei algum dinheiro e gastei metade dentro da loja. Aí eu comecei a achar que aquilo poderia ser um bom negócio para mim. E eu já tinha noção de que tinha valor, que era raro, que não era, que tinha valor artístico, comercial, ou era difícil de encontrar. E até porque eu já pagava alguma a mais por algumas peças mais difíceis, né? Então eu resolvi abrir meu próprio negócio. E ali mesmo dentro da loja eu tive o insight assim, de um nome, inclusive, porque eu vi uma tabela de discos de preço, que era da Associação dos Lojistas, Varejistas de Discos e Afins, onde já tinha um disco de Paul McCartney, tinha preço especial. Era $1 mais caro que todos os demais. Né? Aí eu disse, que barato isso, e como tinha a palavra afins, eu já liguei as duas, vou Baratos Afins. Aí cheguei em casa e falei, vou abrir uma loja, vai chamar Baratos Afins para minha mulher. Aí minha mulher foi falar com a mãe dela, falou, ele ficou louco mesmo, posso voltar para casa, porque eu vou ter que separar. Ele pirou de vez, agora vai largar da farmácia e vai abrir loja de disco. Eu comentei com meu cunhado, que também teve uma loja de disco que faliu, e aí ele me apresentou um rapaz que tinha uma loja aqui na galeria. E o rapaz falou para mim, você tem Roberto Carlos? Tenho. Eu dei os Roberto Carlos para ele, me entregou a chave na mão, não fez nem contrato, nada. E eu comecei mais ou menos assim. Logo naquele primeiro mês que eu abri, saiu uma nota na revista. Eu nunca tinha saído numa revista, então eu fiquei super orgulhoso, né? Porque finalmente tinha uma loja legal na cidade, onde a discoteca era lixo, tapete mesmo. Tudo de tapete, João Travolta, os embalos sábado à noite, dos Bee Gees, aí os roqueiros chegavam e, eu odeio isso, pisavam em cima, até que um dia alguém veio, pô, a rainha da disco music, que pecado, não sei o quê. Aí caiu a ficha, falei, pô, que vergonha, né, você ficar
desmerecendo do gosto dos outros, né? Então, eu acho que foi o melhor momento da minha vida, assim, onde eu deixei de ser aquele moleque radical e passei a respeitar o gosto do meu cliente. E passar a respeitar o gosto dos outros, né? Mas eu estava incomodado com a concorrência e eu procurei a fazer tiragens exclusivas de disco para mim, né? Eu procurei o Arnaldo Batista, que eu queria lançar na época o álbum do Loki, que era um disco de cabeceira que eu estava curtindo muito e eu queria que fosse ele. Procurei pelo Arnaldo e tentei reeditar o disco pelo nosso selo sem sucesso nenhum. E isso aí foi tudo muito louco porque eu estava num volume de trabalho muito intenso e quando eu me dei conta, de repente eu estava fazendo aniversário de 10 anos já, né, de um monte de disco editado pelo selo. E a gente foi meio pioneiro nisso, então foi muito bacana que abriu a Galeria do Rock, o nome da galeria foi consolidado mesmo depois que todas essas produtoras começaram a trabalhar aqui dentro. Algumas fecharam, né? Na época do CD também isso proliferou bastante, teve muito mais selos. E foi mais ou menos assim que eu comecei. A minha intenção era reeditar o Loki. E ele entendeu que eu queria trazer a banda para a estrada, fazer shows, né? A verdade é que a gente se envolveu com o lance do metal por causa da Praça do Rock, né? Eu participava das reuniões de quem ia tocar na praça, em parte era feito ou aqui ou no Jornal do Cambuci. Aí aquelas bandas que participavam lá estavam carecendo de um disco, como a gente já era uma produtora, que estava surgindo essas bandas, como Centúrias, era uma banda que eu estava namorando muito e gostava. Aí eu conheci o Salário Mínimo e já tinha Vírus, Avenger, essas bandas todas estavam tocando na praça, né? Então a gente cogitou de lançar esse pessoal em disco, só que era muita banda e a gente não tinha dinheiro assim para bancar todo mundo. Então a gente optou pela coletânea, que todo mundo poderia participar. E aí surgiu a ideia de fazer a SP Metal Volume 1 e 2, que daria espaço para 8 bandas, ao invés de se escolher uma, que era muito difícil escolher uma. Não, acho que não, cara. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, podia ser qualquer um outro. A coisa ia ter que acontecer. O heavy metal estava surgindo com força no mundo todo e não ia ser diferente no Brasil. Então, aliás, eu comecei a me aborrecer justamente por isso. Por conta de ter só eu no começo, as pessoas me pressionavam muito. Todo mundo queria o espaço deles, né? Só que as pessoas não tinham um simancol, não tinham um jeito bacana de chegar. Eu acho que eu fiz até algumas coisas porque eu fui meio que seduzido mesmo, né? E tinha também muitas bandas que eram legais, sim, que eu gostaria de fazer e que não deu certo porque começou a surgir outros selos. Então as bandas começaram a encontrar outro suporte, né, para trabalhar. E aí a gente já não estava mais sozinho, e ainda bem que surgiu esse selo, porque senão a gente ia estar sendo execrado por essas bandas que falam bem da gente, porque eles nunca teriam a chance de ter gravado, né, se tivesse todo esse selo já existido. Mas desde a primeira virada cultural eu conheci o Zé Mauro e eu tenho dado as informações, umas dicas, um contato com ele de algumas bandas, né, levado o material da banda até ele. E esse ano ele me deu um palco, né, aliás acho que o meu palco Baratos Afins e o palco MTV foi o único palco que teve nome. O resto é palco Sé, palco São João, palco Arouche, né? Não tem um nome assim de uma empresa como foi a minha. Agora a vitrine foi um projeto da própria Secretaria de Cultura que queria fazer um espaço de rock lá, porque o pessoal, muita gente batia lá, se apresentava como uma banda de rock que queria tocar, mas como eles não tinham ninguém para cuidar desse perfil, eles procuraram a galeria, na verdade, aqui, através da minha pessoa, né? E pediram que eu estivesse presente numa reunião com a galeria e a proposta seria com a galeria. E eles acabaram me dando aquele espaço permanente. Eu já estou lá há 4 anos, quer dizer, os primeiros 4 meses foi parceria com a galeria. Galeria Baratos Afins e Olido. Tem muita gente querendo tocar, tem muita gente bacana, é incrível como esse país aqui é rico em cultura, tem muita diversidade. Tem muito lixo também, que aliás é o que mais toma espaço da mídia, né? Esses caras, não sei o que eles têm, que eles sabem muito, são marqueteiros, né? Tipo um Radiohead, assim, eles mexem muito bem com a mídia, né? Muito mais do que com a própria música. O At The Gates deu a sequência à invasão de bandas suecas no Brasil. E a nossa Tough Girl trouxe o que houve de melhor,
Confira. Bom, estamos aqui com o pessoal do Confronto e vocês estão trabalhando num disco novo, certo? Vocês podem adiantar alguma coisinha pro pessoal que tá aí ansioso? A gente já finalizou praticamente 99% da gravação e hoje a gente vai apresentar 2 músicas novas desse disco pra galera conhecer. Posso adiantar que vão ser 12 músicas e em breve vai ter um single aí com a capa, com tudo novo aí, com a nova ideia da banda, nova temática. Uma música mais encorpada, a gente tem muita influência diferente para esse disco, mais maduro. Esse disco vai ser muito bom. A gravação desse disco a gente fez com muita calma. A gente fez com o mesmo produtor que a gente já faz há 10 anos, que é o Davi Baeta. A gente gravou no estúdio Superfúgio, que é um estúdio no Rio de Janeiro, que é no quintal da nossa casa. Quem está coproduzindo é o Gabriel Zander, que é um amigo nosso também de mais de 10 anos. E toda essa galera na mesma sintonia. Então, assim, eu acho que não teria como a gente fazer algo melhor. Assim, eu acho que é a melhor parada que a gente já fez, com certeza. What they call the new wave of Swedish death metal, together with In Flames and Hypocrisy. How was to make a part of this at that time? Like, how do you analyze the metal scene in Sweden, for example? Well, I guess, you know, when you're in the middle of the process of recording and writing an album, you don't really think about stuff like that. You just try to do as best as you can. And I don't think we ever really thought of ourselves as being part of a special scene or something. You know, we just happened to be around at the same time as these bands, and it was apparently the right place at the right time. Okay. And some people say that you guys from At the Gates, like the band influenced what we have like nowadays, a lot of bands for what they call metalcore and deathcore and stuff. Do you agree with that? And if so, what is your opinion on this new scene? Well, it's always a compliment if people say that they're influenced by your band or what you have done, your products. But at the same time, I don't really hear it. I hear like people trying to take some part